Bom, eu preciso fazer aqui o registro, dar um abraço ao meu amigo Salim Sleman. Salim tem o canal Flageral, ele fala do Flamengo. Maurício, o cara tem só 290 mil inscritos já, caminhando, acho que é isso, 270 ou 290. Salim Sleman, que é um amigo querido, dileto, meu amigo do Paulo Pereira, amigo da família toda. É parente né? do Sorrel Sleman. Ele, inclusive, fez parte lá na época da Arena, era o que era a Arena Petrobras, né? Quando a Portuguesa cedeu a primeira, que era Flamengo e Botafogo. Era a Arena Petrobras, 2005, se eu não me engano. Depois o Flamengo Arena, era a Ilha do Urubu e tal. Isso. O Salim é uma figura histórica do esporte, ele é flamenguista, né? Ele ajudou a estudar e tal, deu a força, fez um negócio pro Flamengo. E o canal dele no YouTube, você que está inscrito no canal do Penido, pode se inscrever também, se acompanha também o Gustavo Henrique dando choque, coluna do Fla, o Raflá. São canais parceiros, canais amigos, Tosa, tudo gente muito boa, da melhor qualidade. E o nosso bravo Salim Sleman também é um canal parceiro. Você que está no canal do Salim, você entra com a gente também aqui no canal do Penido, no YouTube, e você também que está no nosso canal, pode acompanhar, ele dá muita notícia do Flamengo, faz muita análise do Flamengo e tem uma galera significativa acompanhando, como tem o Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, saudações rubro-negras. Vamos ao que interessa, notícias do dia. Falaremos sobre o Pedro do Fluminense, sobre finanças do Flamengo, sobre o Rafinha, também Lucas Paquetá, sobre Rodolfo e sobre um lateral esquerdo do Flamengo, formado na Gávea, na verdade, que saiu do clube, que pode dar um retorno financeiro. Começando pelo Pedro. O Flamengo anunciou, através do Marcos Braz, nesse último domingo, que desistiu da contratação, não vai insistir porque ele não quer perder essa amizade com o presidente do Fluminense, esse bom ambiente, bom relacionamento entre Flamengo e Fluminense. Ok, aí eu lembro a vocês o seguinte, o Bruno Henrique, em janeiro de 2019, se eu não me engano foi no dia 14 ou 19 de janeiro, o Flamengo também desistiu. O próprio Marcos Braz disse o seguinte, a gente sai dessa negociação com o Bruno Henrique, não vem mais, o Flamengo abre mão, não quer mais negociar não, está muito complicado, o Santos está criando muita dificuldade. O que aconteceu? O Flamengo tirou o time de campo, não sei se entre aspas ou não, o Santos, que estava com a corda no pescoço, quando o Flamengo disse que desistiu, logo depois o Santos foi atrás do Flamengo. Vamos recomeçar, renegociar aqui, conversar novamente, tal, quem sabe. Resumindo, o Bruno Henrique veio para o Flamengo. Então essa foi a realidade do Bruno Henrique. Agora com o Fluminense, pode ser uma estratégia do Marcos Braz. O Fluminense também está numa dificuldade financeira muito grande, e o Marcos Braz disse, olha, desistimos, tal. Como o Fluminense está precisando de dinheiro, pode ser uma maneira que o Marcos Braz encontrou do Fluminense ceder. Informando o seguinte para vocês, o clube europeu, ele não arrisca em jogador que teve uma cirurgia muito séria como o Pedro se submeteu, é o rompimento dos ligamentos cruzados. Portanto, vai ser meio complicado, difícil um clube da Europa fazer uma proposta, botar um dinheiro muito alto para contratar o Pedro com esse problema de pós-cirurgia. Porque nem todo jogador ele volta a jogar tendo as mesmas atuações que tinha antes de se contundir. Isso daí acontece, ora sim, ora não, mas acontece. Portanto, o Pedro pode ser que venha para o Flamengo numa estratégia do Marcos Braz. Eu não estou afirmando que seja isso, é uma percepção minha quando lembrei do Bruno Henrique, que aconteceu a mesma coisa. Outro assunto, as finanças do Flamengo. No início do ano, quando o presidente Landim assumiu, a ideia era fazer um investimento de 100 milhões de reais em contratações. O Flamengo trouxe Arrascaeta, Bruno Henrique, Rodrigo Caio e pagou as luvas do Gabigol quando trouxe o Gabriel Barbosa. O orçamento foi estourado em torno de 40 milhões de reais. Ok? Então, ficou uma diferença
E essa diferença, na verdade, ela está sendo abatida com a venda do Jean Lucas agora. Anteriormente foi o Uribe, foi o Henrique Dourado. Só que o Flamengo, em vez de 40 milhões, ele quer ter 70 milhões para ficar numa situação mais confortável para fazer contratações. Mas ele está perto disso, com essas vendas, e talvez vender mais um jogador da base. Eu não sei quem é, não posso falar nada porque eu não sei quem. O Flamengo ele vai chegar nisso daí, porque ele vai sentar com Jesus em diretoria para dizer, olha, a gente tem condições de contratar fulano, esse daqui não, porque é muito caro, e o nosso treinador ele vai entender, com certeza ele vai entender, porque ele já fez alguns pedidos que ficaram inviáveis para o Flamengo. Agora pode ser que o Flamengo busque outros nomes que sejam mais acessíveis. Terceiro assunto, o Benjamin Bach, que tem um programa na Fox, que comanda um programa, ele fez uma entrevista com o Rafinha, e muita gente duvida que o Rafinha tinha propostas de clubes europeus, porque só voltou porque não tinha. Não, ele tinha sim, do próprio Bayern de Munique, da Inter de Milão, do Borussia e do Valência. Inclusive, o Rafinha mostrou até uma das propostas milionárias. Só que ele preferiu realizar o sonho dele, vestir isso daqui, ó. Isso aqui não tem preço. Colocar essa camisa aqui no corpo não tem preço. É um sonho dele de criança e ele está realizando. Eu fico muito feliz quando o jogador bate o pé e diz, eu quero jogar no Flamengo. Vamos aguardar aí os acontecimentos em relação às atuações dele, que eu tenho uma expectativa muito boa, porque ele é um jogador muito profissional e muito habilidoso. E finalmente a gente vai ter um lateral direito à altura do nosso clube. O Thiago Maia, também falando sobre ele, aproveitando aqui o ensejo, ele está batendo o pé firme de que ele quer jogar no Flamengo. E como a gente não tem um segundo volante, nós temos o Arão e não temos outro, e o Jorge Jesus já detectou isso, é possível que o Thiago Maia venha para o Flamengo. Tá? Existem muitos comentários, muitas notícias aí dando conta de que provavelmente esse homem de meio campo seja o Thiago Maia para jogar ao lado do Cuejá, fazendo aquele 1-3-2, né? 4-1-3-2, que é o esquema predileto do Jorge Jesus. O PSG ele tem um estudo para uma ideia de levar o Paquetá para lá. O Lucas Paquetá ele foi contratado pelo Milan, na época que o Leonardo, nosso ex-lateral esquerdo, pertencia ao clube italiano. Agora o Leonardo está no PSG e a ideia dele levar o Paquetá junto, porque ele admira muito o futebol do Paquetá, aquele futebol europeu, né? Ele disputa a bola, joga na direita, joga no meio, joga atrás, enfim, é um jogador versátil que agrada muito aquele estilo de futebol que se joga na Europa. Se acontecer isso, o Flamengo pode embolsar um bom dinheiro aí, talvez uns 8 milhões de reais no mínimo, porque pelo que ele foi vendido, 150 milhões de reais para o PSG, se o PSG vender pelo mesmo valor, o Flamengo vai embolsar 8 milhões de reais. Se vender por mais, o Flamengo também vai ter um faturamento maior. Sobre Rodolfo, nosso zagueiro, ele deve ir para o Atlético Paranaense. Já tinha havido um esboço para que isso acontecesse, deu uma esfriada e agora o treinador do Atlético ele quer contar com o Rodolfo. E o Rodolfo é um cara muito sério, eu gosto muito dele, muito profissional. Eu torço para que ele vá sim, porque ele é um profissional, na acepção da palavra. E por último, o Dalbert é um lateral esquerdo que foi formado no Flamengo, pouca gente conhece, pouca gente lembra. Ele está na Inter de Milão e a Inter recebeu uma proposta para vendê-lo por 18 milhões de euros. Se acontecer essa venda, o Flamengo vai botar também um dinheirinho no bolso, porque o Flamengo é o clube formador. Portanto, essas são as notícias, nação. Procurei ser o mais objetivo possível. Saudações rubro-negras e rumo aos títulos.